Diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor que Ele merece. Bem forte que é para Jesus. Se assente, por favor. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Deus e que você possa sentir liberdade na presença do Senhor, porque onde há o Espírito de Deus, ali também há liberdade. Começando a palavra de hoje, eu quero iniciar esta mensagem lhe fazendo uma pergunta. Preste atenção e ouça. Quando é que você vai se entregar para Deus de verdade? Pastor, já começa assim? É, justamente assim. A pergunta é, vou novamente fazer a pergunta. Quando é que você vai entregar-se para Deus de verdade? Pastor, espera aí, pastor, vamos pontuar algumas coisas? Vamos? Talvez você, quando ouve isso, você diz assim, pastor, mas eu já me batizei. Desde quando o batismo é uma entrega total? Porque muitas pessoas estão até na igreja e acham que são convertidas. Elas estão na igreja e elas querem justificar algo usando a palavra de Deus e dizendo, espera aí, eu já me batizei. Aí eu te faço uma pergunta, presta atenção, será que você se batizou ou você tomou um banho? Porque banho você toma na tua casa, inclusive, se fosse para tomar banho, não precisaria dar o nome para o batismo, você poderia ir para um clube qualquer que tem na nossa cidade, pagar um day use, ir lá e ficar banhando o dia todo. Esse é o grande problema. O problema da igreja é achar que é alguma coisa, quando na verdade é outra completamente diferente, porque não é o que eu acho de mim, é o que Deus pensa ao meu respeito. Não é o que você acha que você é o que Deus pensa o que você é, e o que Ele vê, quem você é de verdade e de fato. Foi o que Paulo disse em Gálatas 6,3, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E quantas são as pessoas que dentro da igreja estão enganando a si próprio? Porque acreditam que já passaram por um batismo nas águas, que elas já estão salvas. Inclusive, existem igrejas que pregam, uma vez salvo, para sempre. Eu não creio nisso, porque eu creio que a salvação é dia após dia, todos os dias eu preciso escalar um degrau para alcançar a minha vida eterna, ou a vida eterna que Deus me proporcionou. E como que Ele proporciona isso? Através da palavra que Ele nos dá a cada culto que a gente vem. Inclusive, deixa eu te dar uma informação que talvez você não saiba. A sua carne, ela não se converte. Segundo Paulo, em 1 Coríntios 9:27, a Bíblia diz que nós é quem dominamos a nossa carne, o nosso corpo. Inclusive, nós falamos até através do batismo que quando nós somos batizados, matamos a velha criatura, a velha. A carne não. A carne todos os dias vai querer aguçar os seus pensamentos, aguçar os seus desejos, porque o desejo do coração, segundo Mateus, o desígnio do coração é maldoso. E a carne vai ficar sempre tentando nos levar a errar e a pecar contra Deus. Então a sua carne não converte, a minha não se converte. Você quer ver um exemplo? Se a nossa carne se convertesse, por que nós se iramos? Não que seja um pecado, a Bíblia até permite irar, só não permite passar, colocar o sol sobre a nossa ira, passar de um dia para o outro com ira, com chateação, porque isso já é pecado. Se a carne nossa se convertesse, ninguém falaria o que não deveria. Ninguém ficaria irado, ninguém ficaria bravo. O problema é que a carne não se converte. A carne é você que domina. Deus não vai dominar. É você que domina. Por isso Paulo falou, coloca na arca fazendo um favor. Por isso que Paulo disse assim, ó, antes subjugar é dominar. Eu domino o meu corpo. Ei, peraí. Quem domina o seu corpo é você. Quem domina o meu corpo sou eu. Inclusive hoje também pela manhã, um jovem me procurou após o culto e falou assim, pastor, eu preciso de
uma palavra, eu preciso de uma direção. E eu falei assim para ele, mas a esposa dele ainda falou bem assim, já não cansou de apanhar no culto, ainda quer apanhar no escritório? Falei, então vamos lá, porque o que eu já preguei, e a cada culto que eu tenho ensinado, ainda você precisa do que mais? Mas tá tudo bem, se você não compreendeu, eu estou aqui para te ajudar. Ele falou assim, pastor, eu não consigo me segurar, eu não consigo segurar as minhas vontades, o meu desejo, e propriamente eu não consigo segurar a minha língua. Eu falei, você entendeu o que eu falei? Eu falei pela palavra de Deus que o nosso corpo, quem domina somos nós. Jesus não vai controlar os nossos desejos, quem tem que se controlar é eu, quem tem que se controlar é você. E eu até brinquei com esse jovem e falei assim para ele assim, será que nós vamos ter que ser um animal para que os seres humanos coloquem um cabresto na nossa boca para poder controlar a nossa língua? Bom, eu acho que isso não é necessário, porque você é quem deveria fazer. É muito fácil eu ofender você, meu amigo, e depois te pedir perdão. Eu já te ofendi. É muito fácil eu te ofender, minha irmã, e depois te pedir perdão. Ai, me perdoa, mas toda vez fazer a mesma coisa. Ah, irmão, isso aí é ser vergonhice. Me desculpe. Toda vez eu erro no mesmo assunto. Errar uma vez, tudo bem. Agora, permanecer no erro, me desculpe. Eu acho que é uma tremenda burrice. E nós não somos burros. Diga graças a Deus por isso. Quem precisa dominar somos nós, é eu, é você que precisamos dominar. Aí as pessoas na igreja dizem assim, não, mas eu já me batizei, pastor. Peraí, deixa eu te falar. Concluindo o raciocínio da carne, a sua carne não se converte e nem a minha. E sabe o que eu descobri? Pergunta o que, pastor? Que a minha carne, ela sabe nadar. Por mais que ela passou pelo batismo, ela sempre terá a tendência para mim fazer pecar contra aquilo que Deus disse para mim não fazer. É só um termo. A nossa carne sempre vai nadar para aquilo que é errado. E se você não controlar, você vai pecar todos os dias. Pode parar e preste atenção se no que eu estou falando para você não é verdade. Outros dizem assim, não, pastor, eu estou na igreja. Espera aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que igreja salva? Não estou desmerecendo e nem anulando o seu estar na igreja, porque segundo Hebreus 10, 25, coloca para mim, por favor, Hebreus 10, 25, eu gosto de matar a cobra e mostrar ela morta. Se puder ir mais rápido, eu agradeço. Está vendo? É para testar a paciência do pastor. A carne quer aguçar, mas não vai não. Estou falando que se a gente prega, a gente tem que viver, né? Não deixando a nossa o quê? Eu não estou anulando o seu cultuar, eu não estou anulando você vir na igreja, mas quem disse que a igreja da graça ou qualquer outra igreja vai levar você para o céu? Se você está com esse pensamento, você está completamente errado, porque as pessoas querem justificar, dizendo, não pastor, mas eu já batizei, não pastor, mas eu já estou na igreja. Tá, deixa eu te falar outra coisa. Outros dizem assim, pastor, eu não perco um culto. Tá bom, então vamos recapitular. Eu não perco um culto, eu estou na igreja e eu já me batizei. Você está na igreja, você já se batizou, você não perde um culto. Você só não está em Jesus Cristo, porque estar na igreja é diferente de estar em Jesus. Estar na igreja, nem todos que estão na igreja, segundo a palavra de Deus, nem todos que são de Israel, de fato são israelitas. Nem todos que estão aqui querem Deus de verdade, porque às vezes algumas pessoas se sentem simpatizantes da fé. Olha o que eu perguntei a você no início. Quando você vai se entregar de verdade para Deus? Porque não é estar na igreja, não é estar nos cultos, é se entregar. Corpo, alma e espírito, ou seja, Deus não aceita uma entrega pela metade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu compro algo no supermercado, e quando chego em casa eu vou conferir a lista. Espera aí, está faltando. E o que está faltando, vamos colocar assim em regra, é algo de valor. Geralmente o que a gente faz? Vamos reivindicar aquilo que nos é dado por direito. Vou lá atrás, porque eu paguei, é meu dinheiro e não veio. Eu vou reivindicar. Você vai lá com a notinha e a empresa, em regra, teria que te reembolsar ou dar o mesmo produto a qual
você comprou. Por que você acha que servindo a Deus de uma forma qualquer, por que você acha que se entregando para Deus por partes, Deus é obrigado a aceitar a sua adoração? Por quê? Se você não aceita o que te dão pela metade, por que você acha que Deus tem que aceitar o que você faz para Ele, que não é na sua totalidade? Porque muitas vezes o que nós damos para Deus é o que nos resta, é o que nos sobra. Caim e Abel, 2 irmãos. Um deu a Deus a primícia, o outro deu o que sobrou. E Deus aceitou o que sobrou? Não. Por que você acha que Deus vai aceitar de mim o que sobra? Você acha que Deus vai fazer acepção de pessoas? Pelo contrário. O que Deus está interessado é justamente no seu coração. Então não sirva a Deus de qualquer jeito. Eu estava ouvindo do escritório na hora do louvor. Minha esposa falar, ela, está muito fraco. Vamos de novo. Ô, irmão, você veio aqui para adorar. Adore. Se entregue. Se lance na presença de Jesus, busque a Deus de verdade, não seja um simpatizante simplesmente da fé. Sirva a Jesus, mas sirva mesmo. Em Lucas 10, 38, a Bíblia diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, como era o nome dela? O recebeu aonde? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já receberam a Jesus? Levante as mãos, por favor. Pastor, eu já me encontrei com Jesus, já recebi a Jesus no meu coração. Levante a mão, por favor, deixa eu te ver. Amém. Mas talvez você, como Marta, só recebeu e não continuou cultivando esta intimidade e esta comunhão. Porque o que Marta fez foi simplesmente receber, digamos, entra, senta aí e fica por aí. Porque assim são as pessoas que muitas vezes não querem se entregar para Deus, e muitas vezes movidas por um sentimento e por uma emoção, elas aceitam a Jesus, só que elas não se entregam como deveriam se entregar. Jesus até entrou, mas como naquele dia da tempestade, se você tiver dificuldade para abrir a Bíblia, pode deixar, obreira, obreira, deixa, acompanha aqui na televisão, senão você vai perder o raciocínio. Presta atenção aqui, dona Benedita, senão vai perder o raciocínio. Se você tiver, entenda bem, esse problema, como a Marta também tinha, você vai receber, como muitos receberam, mas Jesus vai ficar adormecido. Como naquele dia o vento açoitava o barco, as ondas estavam furiosas, o barco quase naufragando, os discípulos amedrontados, e Jesus estava como? Jesus estava dormindo. Em muitos corações, Jesus dorme. Jesus não está vivo. Jesus não está ativo. Por quê? Porque você só recebeu. Você disse para ele, pode entrar, mas fica aí. Eu acredito que você já deve ter feito isso com pessoas que foram na tua casa. Ó, fulano, pode entrar, eu só vou terminar de estender a roupa no varal e eu já volto. Espera só um pouquinho, ciclano, eu só vou terminar de lavar a louça e eu já... Você está fazendo assim com Jesus também. Jesus, entra aí, eu já volto. Como se Jesus fosse obrigado a nos esperar, como ele fosse um trabalhador ao nosso serviço, as nossas ordens. É assim que as pessoas têm feito. Se você for ver, Marta, ela age desta forma, e ela diz assim, passa, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também,
aos pés de Jesus, ouvir o quê? Ouvir o quê? Olha a diferença de Marta para Maria. Não que eu esteja aqui crucificando Marta, e já vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê. Não estou condenando ela, não. Nós temos que ter um pouquinho das duas. Duas atitudes que o cristão precisa ter. Passa. A Maria se assenta para ouvir a palavra. Foi isso que a Maria fez, não foi? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: deixa aqui. Marta andava distraída em muitos. Precisamos ser Marta, sim, nesse sentido. Regaçar as mangas, sair para trabalhar, porque segundo a palavra de Deus, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Todo trabalhador é digno do seu, e diga-se de passagem, Deus até nos dá uma orientação, qual? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso. Diga para o irmão que está do seu lado: você é preguiçoso ou você trabalha? Então, essa atitude de Marta precisa estar aqui, de regaçar as mangas e não ficar como aqueles religiosos, como aqueles fanáticos que dizem assim: não, pastor, eu estou esperando no Senhor. O que você está esperando no Senhor, irmão? Não sai para distribuir currículo, não. Você que está disponível ao mercado de trabalho para saber se Deus vai lá na tua casa te arrumar um emprego. Ele pode até fazer, mas em regra não é assim que acontece. Então, regaçar as mangas e sair para o trabalho, isso é um mérito que nós devemos carregar conosco. Só que a Bíblia diz que a Maria assentou-se aos pés de Jesus para o quê, pessoal? Para o quê? Para ouvir a palavra. Engraçado que muitos até dizem assim: pastor, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para ir para a igreja, pastor. Eu tenho que trabalhar, senão não coloco comida na minha mesa. Eu não coloco comida na despensa, eu não coloco comida no fogão, eu não coloco comida para minha família, para os meus filhos. Eu tenho que trabalhar, pastor, porque eu tenho que dar uma vida melhor. Irmãos, tudo isto é justificável, ponto. Só que deixa eu te falar uma coisa: os pássaros também não trabalham. Será que eles estão morrendo de fome? Deus tem deixado faltar alimento para eles? Agora entenda, você que vive em função disso, e que a sua mentalidade é trabalhar para trazer alimento para dentro da tua casa, não que isso seja errado, mas deixa eu te dar uma informação: comida você dá para gato e também você dá para cachorro. Abrindo um parênteses, falando um pouquinho de família, será que é só comida e alimento que a sua família precisa? Sua família precisa de você dentro da casa, para você assumir o seu papel de pai e de marido, que às vezes você não está assumindo, preocupado só em trabalhar. Será que não foi por isso que muitos casamentos foram destruídos? Porque hoje as pessoas só pensam em ter, em conquistar e em possuir, e ninguém pensa em ser. Ser o quê? Ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um servo melhor. A gente só pensa em trabalhar, porque a gente acha que Deus não é suficiente para nos dar a comida. E às vezes, para suprir a nossa ausência, a gente quer fazer o quê? Dar o quê? Presente. Seu filho não quer um presente, seu filho quer você, seu filho quer o seu abraço, e às vezes ele não tem. Por quê? Porque você só pensa em trabalhar. O trabalhar é bom, sim, não estou fazendo apologia ao trabalho, não é isso. Nós precisamos ter a atitude de Marta, regaçar as mangas e sair para o trabalho. Agora entenda, nós temos que ter a atitude de Maria. Qual foi a atitude de Maria? Ela sabia a hora que ela precisava parar de trabalhar para ouvir a palavra. Você sabe? Nos dias de culto você está onde?
Será que você não está se comportando ou não está sendo só a Marta da história? E esquecendo que existe a Maria? Porque talvez você não sabe a hora de parar para vir para a igreja. Engraçado que como nós somos, para trabalhar, às vezes a gente trabalha até mais tarde. A gente trabalha final de semana, trabalhamos no feriado, mas para vir na igreja, para participar de um culto extra, de uma vigília ou de sei lá o que o pastor marca fora da rotina, do cotidiano, a gente não pode. Por quê? Porque no outro dia tem que levantar cedo para trabalhar. O ser humano me faz rir às vezes. E sabe qual o grande problema? O grande problema é que muitos dizem não ter tempo para Deus. Eu não tenho tempo, pastor. Pastor, a minha vida é trabalho. Quantas pessoas trabalham em 3, 5, 4 empregos? Errado? Não. O errado é você só trabalhar e não tirar tempo para vir na igreja. Lembra que eu brinquei esses dias atrás? E vou brincar de novo? Eu tenho liberdade para brincar? Goste você ou não? Mas muitas pessoas, elas entram pela porta errada. E não me entenda mal, eu estou falando pelo seu bem. Vamos lá. Quando eu era católico, na minha antiga religião, eu dizia ser, mas não era praticante. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia na igreja, nos domingos, quando tinha uma crisma ou quando tinha um casamento. Era assim que eu frequentava, como muitos. E o que às vezes eu falo para as pessoas de uma forma cômica, se não fosse trágico, seria cômico. Às vezes você entrou pela porta errada. Pastor, como assim? É porque a católica é lá do outro lado. Lá só vai no domingo. O cristão, quando se converte, ele vem para a igreja todo dia de culto, porque ele entende que sem Jesus não tem como. Você está entregando para Deus o que sobra ou o seu melhor? É isso que eu estou te falando. É o que resta. Você imagina eu como pastor, eu só vou pregar no domingo, porque domingo, olha como que a igreja está linda. Cheia, se bem que Deus tem nos agraciado, todo culto aqui, toda quarta, toda sexta e todo domingo, Deus tem abarrotado de gente aqui, parece um mar humano, glória a Deus por isso. Mas se eu fosse um pastor que não me entregasse na totalidade, dia de quarta-feira eu podia pedir para um obreiro fazer, dia de sexta que o povo corre de libertação, eu pedia para o obreiro fazer, porque eu só prego quando tem muita gente. Mas Deus me chamou para pregar só para a multidão? Não. Deus falou que se tiver 2 pessoas ou mais reunidas no seu nome, ali ele se faria presente. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero. Eu preciso entregar-se para Deus sem reservas. Irmão, você está guardando o seu melhor para Deus, você está guardando o seu melhor para você. Olha como que as pessoas são. O pastor pede uma oferta. Calma, que eu não vou pedir agora, só estou dando exemplo, só daqui a pouco. Aí eu falo assim, pega aí na sua carteira, pega na sua bolsa, pega aí no seu bolso e dê uma oferta para Deus. Aí a pessoa vai, pega. Irmãos, não é proposital não, tá? Parece 200, mas não é. Tem 2 dessa. Se fosse 200. R$2. Aí eu pego, coloco na salva, coloco no envelope. Aí o pastor ora, abençoa, depois o pastor fala assim, irmãos, agora eu quero o seu melhor. Aí no mesmo bolso que você tirou R$2, você enfia a mão e pega 50, ou 100, ou 200. Por que você não deu antes? Porque o seu melhor você guarda para você. Que bom fosse se a gente servisse a Deus, não por força, mas por amor. Diante do Espírito Santo,
não precisaria pastor algum nos pedir dinheiro, dízimo e oferta bíblico. Eu mesmo, sabendo da minha responsabilidade, eu já prepararia e já traria para a igreja. Por que as pessoas demoram a entender isso? Porque o melhor, elas guardam para elas. O melhor, elas não doam para Deus. Mas elas dizem, bom, eu não tenho tempo, concluindo aqui, eu não tenho tempo, e quando der, pastor, eu vou. Você já evangelizaste alguém assim? Que dissesse isso para você? Vamos na igreja? Ah, hoje eu não tenho tempo não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir em tal lugar, mas ó, pode ficar tranquilo. Ela fala para descartar você. Ela fala assim, pode ficar tranquilo, eu vou arrumar um tempo e eu vou. Com todo o temor no meu coração, se essas pessoas não mudarem, não aceitarem a palavra moldar, trabalhar e transformar, elas vão passar a eternidade. O que é a eternidade? O resto de suas vidas. E não escandalize com o que eu vou falar. No inferno. Elas nunca têm tempo para Deus. Elas têm tempo para tantas outras coisas, menos para o Senhor. Agora, o que me chama a atenção, passa. Se a Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a Marta, entendemos nós, que ela escolheu a parte pior, ou seja, a parte ruim, e nós sabemos que quem escolhe a parte ruim, sempre vai se dar mal. Qual que é a parte boa? Entender que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo para você trabalhar, mas também existe o tempo para você parar, assentar, para ouvir a palavra de Jesus. Coloque isso no seu coração. Não sirva a Deus da sua maneira, nem do seu jeito. Sirva a Deus conforme Ele está pedindo a você. Quem entendeu aqui, diga graças a Deus. Em Zacarias, capítulo 4. O microfone está tão bom que até desligado ele funciona. Até sem pilha ele funciona. Zacarias 4:6, olha lá. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor. Palavra de quem? Para Zorobabel. Tira Zorobabel, eu coloco o seu nome e eu coloco o meu. A palavra de Deus para nós hoje. Dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor de quem? Diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai forçar ninguém para descer as águas do batismo. Deus não vai forçar. Deus não vai forçar ninguém para que esta pessoa largue os vícios. Deus não vai forçar ninguém para que esta pessoa seja uma pessoa santa, pura, para que esta pessoa seja uma pessoa fiel a Deus, aos seus mandamentos. Deus não vai forçar. Não, não. Por quê? Porque em João 16:8, Evangelho de João 16:8, olha lá o que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele aqui é o Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do quê? Quem é que vai convencer o ser humano do erro, o ser humano do pecado? O Espírito Santo de Deus. Deus não força ninguém. E como é que o Espírito Santo de Deus convence o ser humano? Jó 33:14. Ele convence desta forma aqui, ó. Antes do quê? Antes de você fazer uma besteira, antes de você pecar,
antes de você errar, antes de você cair em promiscuidade, em adultério, em fornicação, em infidelidade, antes do pecado, Deus vai te dar uma, duas palavras. Qual o problema? O problema é que a gente não se atenta para aquilo que nós ouvimos num culto como esse. Deus não vai forçar, Deus vai dar a palavra, Deus vai orientar, Deus vai instruir, Deus vai dizer a palavra que nós hoje, muitas vezes, eu falo hoje, não propriamente para este culto, e também poderia ser a palavra que nós hoje desprezamos. Deus tem falado, presta atenção, todo o culto aqui, irmãos, me desculpe a minha franqueza, a minha sinceridade, Deus tem falado sempre com a gente, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, e como lá em Lucas 18, se não me falha a memória, é a história do jovem rico, por amor, Deus deu a palavra para ele, só que ele não entendeu e não quis cumprir. Deus fala com a gente por quê? Porque Ele nos ama. Deus está vendo que o seu caminho está errado, Ele quer tirar você desse caminho. E como é que Ele vai falar? Ele vai falar pela palavra. Inclusive, Hebreus 1:1, coloca lá para mim, por favor. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Então, por onde que Deus vai falar com a gente? Pela... Ah, não é aquele que chega assim, ei, deixa eu ler a tua mão. Não, isso é demônio, não deixa não. Eis que Deus me revela e que Deus mandou dizer. Se a revelação está na palavra, ok. Se não está, sai fora porque não tem Deus aí. Porque Deus não fala fora da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Jó falou é isso. Antes Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém se atenta para isso. Inclusive, fiz questão de anotar aqui, entrando lá naquele testemunho que eu contei no início. Deus não é um sentimento que muitas vezes as pessoas acham que por sentir alguma coisa, elas acham que tem Deus. Não, pastor, não. Deus é uma entrega. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Quando é que você vai se entregar de verdade? Baseado, não no que eu acho, baseado no que o próprio Deus disse em João 3,16. Abra lá, por favor. João 3,16. Você vai aonde, Samuca? Perdeu alguma coisa lá fora? Senta e fica quieto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tem o quê? Então o que que Deus fez? Deus se entregou. Entregou o quê? O que lhe restava? Não, Ele deu o seu único Filho, único, unigênito, único, tudo que Ele tinha, Ele deu por mim e por você. Deus não deu qualquer coisa. E hoje, como nós queremos servir a Ele? Dando qualquer coisa. Que incoerência há nos cristãos dos dias de hoje. Porque o que Deus fez foi uma coisa excelente, dando o seu único Filho, mostrando a nós como é que Ele aceita uma adoração, como Ele quer que a gente faça, e a gente não tem feito. E aí, entrando num assunto aqui bem bacana, que eu gostaria de falar com vocês. Lembra do que eu disse? O servir a Deus não é um sentir. O servir a Deus é um se entregar. Vamos entender isso aqui? De uma forma melhor? Quantos aqui participaram de um culto, e às vezes possa ser que foi até hoje, sentiram assim algo bom da parte de Deus? Aqui, às vezes as pessoas até se arrepiam, sabe? Eu fiquei tão emocionado, pastor, se arrepiei. Você já sentiu isso? Sim ou não? Levante a mão, deixa eu te ver. Já sentiu? Sim ou não?
Então deixa eu te perguntar outra coisa. Muitas vezes nós já sentimos isso. Eu também já senti. Não tem nada de errado nisso. Quantas vezes você chegou na igreja pesado? Depois da oração da palavra, você... Eu também já senti isso. Quantos aqui já sentiram? Aquele alívio gostoso. Quantos aqui chegaram na igreja amargurados, tristes, e durante a palavra e até mesmo ao louvor, e até mesmo diante de um louvor, choraram, as lágrimas correram, porque as pessoas não se conteram, e parece que você lavou a sua alma. Já sentiu, sim ou não? Eu já senti várias vezes. Agora, deixa eu recapitular. O que adianta sentir arrepio, sentir alívio e chorar, se você ainda não mudou? Se você ainda não se converteu? Se você ainda não se entregou? O que adianta? Deus não é sentimento, Deus é entrega. Você chora no culto porque você se emociona. Você sente arrepio porque o ambiente é propício e contagia um com o outro. A fé, a busca, a oração. Você se sente melhor porque você está no lugar certo e ouvindo a palavra de Deus. Mudou o quê? Você se tornou fiel? Você tirou o pecado? Você abandonou o orgulho? Não. Então não adiantou nada. Você é um simpatizante da fé e que gosta de um movimento, que gosta de um agito, mas a sua vida continua a mesma coisa. Inclusive, deixa eu te falar algo. O tanque de Betesda também tinha agito e tinha movimento. Só não tinha Deus, porque aquele tanque era pagão, e Jesus condenou aquela atitude, porque o paralítico que há 38 anos ali estava, esperando o mover das águas, para que alguém o colocasse dentro do tanque, esperando a cura. Jesus falou, não precisa você descer aí, eu sou a cura, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, levanta-te e anda. Acabou. Mas ele esperava o quê? Um movimento, ele esperava um sentir. Lembra que eu disse para você? Quando a irmã falou para mim, pastor, eu ia sair da igreja porque eu não estava sentindo nada. E eu entendi hoje que não é sentir. É eu que preciso me entregar. Porque eu só terei de Deus o que eu buscar dele. Diga graças a Deus. Assim nós precisamos entender. O desejo acerca de Deus, como nós lemos, irmãos, e acerca de Deus para a humanidade, é de que todos se salvem. O próprio Senhor Jesus disse isso. Agora, olha que importante, em João 14, no versículo 1, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em quem? Crede também em quem? Passa. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Passa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Qual é o desejo de Deus para toda a humanidade? Que a humanidade receba a vida eterna que só Ele tem a nos dar. Ou seja, o desejo de Deus é de que todos nós alcancemos a salvação, a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, com muito temor e com muito tremor no meu coração. Deus preparou um céu para cada um de nós. Como assim, pastor? A Bíblia diz que na casa de Deus, Jesus construiu um cômodo, uma peça para cada um de nós, porque foi isso que está escrito aí. Ele foi para lá para preparar-vos um lugar. Tem um lugar preparado para mim, lá no céu. Tem um lugar preparado para você. Onde? No céu. Só que eu não posso enganar a você dizendo que todos vão para lá, porque não vão. O próprio Senhor Jesus diz isso, que muitos se perderiam.
Por que muitos não vão? Porque muitos não entregam-se para Deus na sua totalidade. Querem fazer o que acham certo, o que acham correto, e não o que Deus determinou, e não aquilo que Deus mandou. Deus preparou um céu, Deus tem preparado uma vida eterna para a humanidade, mas muitos escolhem ir para o inferno. Pastor, está amarrado. Não está, irmãos. Está soltinho. Porque sou eu e você que vamos decidir para onde nós iremos. Eu e você é quem decidiremos. Com as nossas condutas, com as nossas atitudes. Sabe por quê? Porque em Provérbios 15, 24, coloca para mim, por favor, diz assim, ó: para o sábio, o caminho da vida é para onde? O que está lá em cima? E o céu é o quê? O céu é a eternidade. Para o sábio, o caminho que ele vai trilhar é o caminho que levará ele para a eternidade. Mas para aquele que se desvie, para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está onde? Para onde você está indo, irmão? Qual o caminho que você está trilhando? O que me assusta são pessoas que estão na igreja, só que são desconhecedoras do que está acontecendo no mundo como um todo. Desconhecedoras da palavra e desconhecedoras também do mundo físico e de um mundo espiritual. Porque mesmo estando na igreja, elas passam como um simples ser humano passa e acaba pagando um preço, como a Bíblia diz, acaba sofrendo a pena. Não era para sofrer, porque Deus já deu a palavra, só não quiseram ouvir. Só não quiseram aceitar. E o caminho, ao invés de ser para cima, tem sido para onde? Tem sido para baixo. E o que é que está embaixo? Segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando. O que está embaixo é o Hades. O Hades é o inferno. Pastor, mas eu não quero ir para lá. Eu até acredito que você não quer. Só que o que você faz é que vai determinar para onde você vai, não é o que você quer. Adianta você dizer que você não quer, se você não domina o seu corpo. Não adianta você dizer que não quer, se a sua conduta é errônea diante de um mandamento dado por Deus. Você anda no seu caminho, você não quer seguir o caminho de Deus. Salomão disse que o caminho do homem parece ser direito, mas vai levar ele para a morte. Às vezes é o caminho que você está trilhando. É o caminho que você escolheu seguir, mas você não quer ir, só que você está indo. Às vezes, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pela prepotência, pela presunção, pela altivez de espírito que carregamos dentro de nós. Às vezes é uma maldade que você tem, um pensamento que você carrega, contrário à palavra de Deus, mas você não quer ir, mas você está indo. Sabe por quê? Posso falar? Você vai voltar quarta? O Maxwell gosta quando eu falo isso. Você vai voltar quarta? A gente não se converte nunca. Estamos dentro da igreja, ouvindo a direção de Deus. Se arrepiamos, sentimos o alívio, choramos, batemos palma, pulamos, fazemos barulho. E o converter? Parece que nunca chega para nós. Porque as atitudes continuam sendo a mesma. Em Eclesiastes 3:11, coloca para mim na versão atualizada, fazendo um favor. Vixe, o guardanapo aqui da água caiu dentro da água. Agora vai ficar bom. Água com gosto de papel. Eclesiastes 3:11 diz assim, ó. Olha que importante essa informação aqui. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a
eternidade no coração de quem? Onde é que Deus pôs o desejo pela salvação, o desejo pela vida eterna, o desejo de ser salvo? Deus colocou aonde? Dentro de nós. Se nós fôssemos um robô, digamos que nós nascemos programados para a vida eterna. Inclusive o plano foi esse. Qual foi o plano? Não era para a gente morrer, éramos para viver eternamente. Por que que o ser humano vai provar a morte? Porque o Adão e Eva pecou, e através do pecado dele, entrou na humanidade e nos alcançou. Mas nós fomos programados para reinar eternamente e para viver de uma forma eterna. Graças a Jesus, quando ele foi crucificado, nós podemos ter novamente esse direito do quê? De ter uma vida eterna com Jesus. Ainda bem que Deus deu o seu unigênito para morrer em nosso lugar. Por isso que você precisa servir a Ele na sua totalidade, sem reservas, se entregando verdadeiramente. Agora, como é engraçado, ainda pegando um gancho acerca de um robô que foi programado para a eternidade, assim como eu e você também fomos, como que o ser humano muitas vezes gosta de mexer aonde não deve, aonde não pode, e quer desprogramar o que foi programado. Sabe quando você vai desmontar algo e às vezes você não presta atenção, quando você vai montar novamente sobra alguns parafusos? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Já aconteceu? Acredito que todos já devem ter tido essa má experiência. Mas está sobrando um parafuso, mas está tudo fechado, está tudo pronto. Pois é, mas está sobrando. Por quê? Porque está fora do lugar. O parafuso tem um lugar, mas está fora. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Vamos se atentar agora para a palavra? Olha como que o diabo tem tirado esse desejo da eternidade dos nossos corações. O homem não quer ser mais homem. O homem agora quer ser mulher, quer pôr salto, quer vestir rosa. Não que tenha algum problema o homem usar rosa, eu pelo menos não tenho problema nenhum, eu uso rosa. Tem homens que gostam de colocar cílios, passar blush, uma maquiagem, afinam a voz, colocam silicone na frente, atrás, e vão soltando os parafusos. E como que o robô vai ficando? Todo desajustado. Mas eles acham que estão fazendo o que é certo. E o diabo, de uma forma sorrateira e muito astuto e esperto como ele é, convence o ser humano que não tem erro nenhum nisso. Inclusive, a igreja cristã é taxada por esse público de homofóbica. Como que isso é homofóbico? Eu amo todas as pessoas, eu só não aceito e não concordo com as práticas erradas que ela faz, pode ser o que for. E isto tem entrado dentro da igreja, no meio do povo cristão, e o desejo pela vida eterna tem sido tirado de nós, justamente por esses acontecimentos que hoje nós já achamos, alguns, nós não, eu não acho, mas alguns acham que isto é o quê? Que isto é o quê? Normal. E estão vivendo como se fosse. Só que a Bíblia condena, não sou eu, é a palavra de Deus. E se ela condena, automaticamente eu, conhecedor da palavra, eu também tenho que condenar. O quê? A pessoa? A prática. Amar, você deve amar todos. O macumbeiro, o pai de santo, o espírita, todo mundo. Mas a prática errada, você não pode ser conivente com o pecado. É isso que às vezes as pessoas não entendem. E nós precisamos entender que a eternidade, o desejo por uma vida eterna, por uma salvação, ela não pode ser extinguida, apagada, arrancada de nós.
Nós pensamos em tantas coisas, só não conseguimos pensar na vida eterna mais. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo têm tomado conta do nosso ser, têm tomado conta do nosso interior. O diabo, de uma forma muito sutil, tem aprisionado muitos crentes e deixado eles dentro da igreja, sem fidelidade, sem compromisso, servindo a Deus de qualquer jeito e dando para Deus o que resta e o que sobra, mas estão dentro da, assim como ele fez com Adão e com Eva. Ele não tirou, a princípio, Adão e Eva do paraíso. A Eva olhou para o fruto e viu que aquilo era desejável aos seus olhos e agradável para comer, mas Deus tinha proibido. Ela não quis saber. Como muitos na igreja não querem saber o que Deus pensa, o que Deus fala, eles simplesmente querem fazer o que não deve. E depois paga um preço. A Eva e o Adão, ali a Eva propriamente achou que aquilo era agradável aos seus olhos, parecia bom o fruto. Ela chega a dizer que parecia bom. Entenda, nem tudo que parece é. O fruto que a Eva comeu era algo, irmãos, destrutivo. O que você tem feito e o que você porventura possa fazer que seja errado, possa parecer lucrativo, possa parecer prazeroso, mas vai te destruir. Então não faça. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O problema é que ele é bom, só que destrói. Só que acaba com a nossa vida, inclusive acaba com o desejo de ser salvo, porque se hoje você não pensa mais na sua salvação, se hoje você não pensa mais na vida eterna, é porque as coisas do mundo têm consumido você, por isso você não pensa mais. Mas ela está aí dentro, de uma forma adormecida, mas está. A gente pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em tirar férias, a gente pensa em prosperar, a gente pensa em ir para Maldivas. Nossa, que coisa boa. Viajei agora, hein? Quem é que não pensa alto? Mas qual foi a última vez que você pensou na sua salvação? Qual foi a última vez que você pensou na sua vida eterna? Porque se você morrer hoje, ou se eu morrer hoje, para onde iremos nós? Foi o que Jesus falou para aquele homem: vou construir um celeiro maior, porque a produção está tamanha, está grande, não estou aguentando, não está tendo espaço para armazenar os cereais. Jesus falou para ele: louco, hoje pedirão a tua alma, para quem tu tens preparado. Se você morrer hoje, irmão, para onde você vai? Só que a gente não pensa nisso, em passar uma eternidade com Deus, ou ter uma perdição eterna com Satanás. Parecia bom, mas era o quê? Destrutivo. Agora, por favor, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Eu nunca senti paz para falar o que eu vou te falar. Inclusive, você que me conhece, você sabe que eu não gosto de política. E em cima deste altar, diante do Espírito Santo, você nunca vai ver um político aqui, porque altar não se mistura com política. Pastor pode mandar embora, eu não apresento. Aqui não, aqui pode ser, mas aqui é outra coisa. Aqui é de Deus. Eu não coloco no meu altar. Eu não gosto, não entendo. Mas chega momentos que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Abrir a mentalidade da igreja e arrancar muitas almas das mãos de Satanás. Este é o meu propósito nessa noite. Olha como que o diabo é. A Eva pensou que o fruto era bom, porque parecia. Diga para o irmão que está do seu lado: nem tudo que parece é. Então preste atenção, irmãos, por favor.
Não conversa com ninguém agora e presta atenção. E no final da mensagem você vai entender todo o desfecho. Não me julgue. Espera terminar. Combinado? Sim ou não? Então tá bom. Quantas pessoas foram enganadas por um governo e que achavam que o governo que elas deram os seus votos era a melhor opção? Era a melhor escolha? Era o melhor para o Brasil? Inclusive, muitas pessoas falaram comigo: pastor, eu pensei que ia ser melhor, mas não foi. Mas não está sendo? Mas não é. Precisamos orar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades que estão em eminência. Você não pode tacar pedra, você não pode criticar, você não pode falar mal, você não pode ofender. Você tem que orar, pedir para Deus abençoar, abrir os olhos. Se você não está contente com alguma coisa, esse é o papel do homem e da mulher de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mas quantas pessoas foram enganadas acerca de um governo? Eu não falo só do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantos outros já se passaram e que também nós fomos enganados no passado? Não estou falando só de agora. Eu estou falando do que também já passou um dia, que já sentou naquela cadeira. Por que o senhor está dizendo? Porque entenda, irmãos, eu não apoio A, eu não apoio B, eu apoio Jesus, a palavra. E onde tem a palavra, tem o meu apoio. Onde a palavra é tirada para o escanteio, tirada de lado, eu também tiro o meu time de campo, porque como um conhecedor da palavra de Deus, eu não posso ferir os princípios bíblicos, eu não posso ferir os mandamentos de Deus. Então vamos pegar um ponto que eu gostaria de comentar com vocês, porque isso tem tirado o seu desejo da eternidade. Sabe por quê? Porque vocês não fazem ideia o quanto a política é espiritual. Inclusive, deixa eu te falar, o anticristo vai sair da política e da religião. Está na Bíblia, só por aí você já entende. Mas as pessoas são enganadas. A Eva também foi pela serpente. Entenda. Se fere a palavra, eu não posso apoiar. Vamos falar num assunto aqui e ter maturidade para entender o que você vai ouvir. Quantas pessoas, olhe assim para as suas mãos, está vendo o sangue nelas? Sim ou não? Não, né? Mas às vezes tem. Como assim, pastor? Às vezes tem sangue inocente nas tuas mãos. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Ô, minha irmã, quantos anos tem? Nani, quantos anos tem? 6 anos. É uma bênção, não é? Na vida da senhora, para a família, né? A nenenzinha está lá fora? É uma bênção na vida de vocês, não é? E espertinha ela, né? Eu falo com ela, fica assim, tão espertinha. Imagine só como trouxe alegria para a casa de vocês. Agora imagine se vocês tivessem matado ela. Como assim, pastor? Se vocês tivessem apoiado o aborto. Você sabia que muito sangue inocente está nas nossas mãos? Quantos abortos foram apoiados por um sistema e que está na sua mão, que às vezes apoiou o sistema? Todos esses sangue estão nas mãos de quem o apoiou. Já parou para pensar o quanto isso é sério? Pastor, mas eu pensei que seria bom. Mas você foi enganado. Calma, eu não estou defendendo A e não estou defendendo B. Eu estou falando para você a palavra. Imagine, está aqui o Nicolas.
Os pais estão ali. É bênção na vida de vocês, a criança? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre é o seu galardão. A gente quer matar o filho dos outros, por que você não mata o seu? Não é não, Lucas? Já pensou o Henrique não é bênção na vida de vocês? Como que eu vou apoiar um aborto? A gente quer matar o dos outros. Quando vem para o nosso lado, a gente sai fora. E por que eu estou falando isso para você? Como eu disse, eu nunca senti paz, como eu estou sentindo hoje em poder falar isso com a igreja. Porque eu não misturo o altar com política, mas eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra. Que muitas vezes nós concordamos com o que é errado. Pastor, o que eu preciso fazer? Meu irmão, diante do Espírito Santo, você precisa pedir perdão para Deus. Porque o que rouba e o que traz receptação, o que entra na prática, os dois pegam a mesma penalidade. Se há apoio, é a mesma coisa que você tivesse assinado embaixo e tivesse dito, pode matar. Você sabe o que é ter um drogado dentro da sua casa? Eu sei, e os meus pais também sabem. Perdão, deixa eu retificar. Eu sabia, porque aquele velho homem morreu. E muitas vezes nós apoiamos a liberação das drogas, só porque você nunca teve um drogado dentro da sua casa. Porque quantas noites eu levantava e procurava uma faca, ou algo pontiagudo, Igor, para matar o meu pai e a minha mãe, porque eu estava possesso por um demônio, porque tinha usado tanta droga. Mas você não sabe o que é ter um drogado na sua casa, por isso que você apoia esse sistema. Chegava vezes, Duda, do meu pai esconder a faca, do meu pai esconder tudo, até garfo ele escondeu. Até um tempo depois que eu converti, a minha mãe, depois de um tempo da minha conversão, que ela foi ser liberta disso, porque ela ficava na cabeça, quando eu deitar, ele vai pegar uma faca e vai nos matar. Trancava a porta, colocava escora na porta para mim não matar eles. Você sabe o que é ter isso dentro da casa? Você não sabe, né? Por isso que o sistema é apoiado. Quantas besteiras a gente faz? Quantas burrices, me perdoe dizer assim, nós cometemos. Um dia eu não consegui abrir a porta, eu meti o pé na porta e quebrei. Quebrei a porta e avancei para cima do meu pai de soco. Você não sabe o que é ter um drogado na sua casa. Você nunca passou por isso. Por isso que o sistema é apoiado. Por isso que o diabo engana. Por isso que o diabo traz e tira, melhor dizendo, esse desejo da eternidade de nós, como hoje. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Como hoje, de uma forma muito sutil, o diabo está entrando, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Sabe pelo quê? Pelos filmes que você assiste. Tem um filme que eu não sei se ainda está em cinema, se está em cartaz, que se chama Invocação do Mal. Você vai pagar para assistir a Invocação do Mal lá no cinema? Dê de oferta para a igreja e vem toda sexta-feira aqui que você vai ver o mal se invocar aqui e eu mandar ele embora. Quer ver o mal invocar? Vem sexta-feira. Não precisa ir lá no cinema pagar. Dá de oferta para a igreja o seu dinheiro. Mas as pessoas enganadas se corrompem. Um outro filme que está aí para todo mundo é o filme da Barbie. Ei, pais. Cadê os pais? Levante a mão. Se você é servo de Deus, nunca assista e nem leve os seus filhos para assistir, porque é demônio. Sabe quem são os apoiadores? Você não procurou para saber, né? LGBT, BT.
existe por trás de tudo isso um porquê e uma causa. Inclusive, a Barbie, ela foi soltado alguns parafusos dela, porque ela fala grossa. Ela vira uma trans o quê? Transsexual. Aí se você quiser saber mais, depois você procura lá. Também não sou obrigado a falar tudo. Mas como pastor, eu tenho que te mostrar que é isso que está te consumindo, por isso você não tem mais desejo pela vida eterna. Mas você quer assistir? Vou não, Diego. Ah, inclusive, deixa eu falar um negócio para você. Irmão, só para te contrair, vai. Fiel, hein? Todo culto ele está aqui. O R$2. O de 200 não vem não, muitos frequentam não. Mas o 2, todo culto ele está aqui. Procura saber. Porque talvez o que você pensa já não é mais na salvação, já não é mais na vida eterna. Em 1 Pedro, capítulo 2. E não me julgue não, a mensagem não acabou, eu também não estou com pressa de terminar não. Depois que sair, depois de terminar, vou pagar café para todo mundo. Pode ficar tranquilo, eu vou pagar o café para vocês. Tá? Inclusive pode fazer mais café lá também, porque tem muita gente e aquele café não vai dar não. Fazendo um favor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências do quê? Ou seja, da concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado, que se a gente não controlar, a gente vai deixar ser dominado por ele. A carne tem que controlar. Que combatem, o que esse desejo combate? O que ele faz? Ele combate contra a nossa alma, ele quer ir contra a alma é vida. A carne sempre vai querer ir contra a vida. Se ele quer ir contra a vida, ele quer trazer a morte. É simples, é só a gente procurar entender. Agora, o que Pedro está falando? Pedro está referindo-se aos seus leitores para que eles viessem a viver uma vida em santidade. Ele está falando, não faça o que a carne quer. Não faça o que a carne deseja. Não ande pela carne, ande pelo Espírito. E assim, aqueles que estão vendo vocês, no caso, os gentios, aqueles que ainda não conheceram e não conhecem a Deus, que habitavam ali entre o povo de Deus, pudessem ver a glória de Deus pelos procedimentos daqueles que diziam ser servos. Pedro está falando, não adianta você dizer que é de Deus se o seu procedimento não é. Você tem que mostrar para os gentios que você é diferente. Sendo diferente, você não vai andar pela carne. Sendo diferente, você não vai andar pelos desejos, pela concupiscência do seu coração. Até porque Jeremias 17:9 declara que o coração do homem é o quê? É enganoso. Sabe o que eu entendo com isso? Que a nossa salvação, irmãos, depende dos nossos comportamentos, e de vários comportamentos, ou das nossas diversas formas de nos relacionarmos. Pastor, como assim? Verdade. Deixa eu te explicar uma coisa. A sua salvação implica o relacionamento que você tem dentro da sua casa com a sua família, porque se você não é exemplo lá, como é que você vai ter a sua salvação? Se você é um pai negligente, se você é uma mãe que omite a verdade, porque existem muitas mães que omitem a verdade dos filhos, muitas mães omitem a verdade dos pais acerca dos filhos. Um dia uma mulher chegou para minha esposa e disse assim, eu não sei como você age lá na tua casa, eu não sei como você faz, mas tem coisas que eu não falo para o meu marido. Irmã, vai te converter, vai tomar vergonha na cara.
Se um dia minha esposa omitir algo de mim, de algo errado que a minha filha fez e o que o meu filho fez, a quebra da confiança acontece imediatamente. E para ter a minha confiança de novo, irmão, vai ter que ralar muito. Como que a mãe esconde do pai o que o filho fez? Você está apoiando o pecado, mãe. Se errou, você tem que ser a primeira a corrigir. O marido chegou de casa, fala para ele, fez isso e fez isso. Eu não aceito. Faça o que você acha que deve fazer. Você acha que deve bater? Não estou incentivando a agressão. Mas você acha que deve pegar a vara e o cajado e consolar? Então consola. Mas eu não vou omitir ou negligenciar o que eu preciso fazer. Deus vai cobrar de mim. Tem mães que escondem. Tem mães que não falam. Você está levando o teu filho para o inferno, mãe. Cuidado. Eu não contei, porque ele, pastor, o meu esposo, eu nem gosto que ele bate, porque ele tem uma mão pesada. Quem disse que o homem tem mão leve? Você está batendo com a mão leve e não está adiantando, então deixa quem tem a pesada bater, quem sabe vai resolver. Larga de ser boba. Você quer implicar que o pai corrija? Você quer implicar? O inferno vai ensinar. O inferno vai ensinar, mãe, fica tranquila. O diabo sabe como fazer. Esse é o problema. O que Pedro está falando é que a salvação implica em vários tipos de relacionamentos. Família, seja exemplo. Se não for, não tem como ser salvo. Implica-se a questão de autoridades. Se eu não respeito a autoridade, como é que eu vou ser salvo? Eu não estou falando de autoridades eclesiásticas apenas. Eu estou falando de qualquer autoridade, seja professor, seja um polícia civil, seja federal, seja quem for, o professor na sala de aula. Porque se os alunos não dão exemplo dentro da sala de aula, como é que quer ir para o céu? Se os jovens não são exemplo na escola, na faculdade, como é que quer ir para o céu? Inclusive, ontem eu preguei para os jovens aqui, falei para minha filha, não vou pregar mais não, eles ficam muito quietinhos quando eu prego. Mas foi amor. Foi por amor que o cajado e a vara consolou. Foi por amor. Assim é a nossa vida. Às vezes, olha só, sabe o que está implicando a sua salvação? O seu relacionamento com os irmãos na igreja. Será que os irmãos da igreja, quando veem você, eles te evitam ou eles vão até onde você está porque tem prazer de conversar com você, de abraçar você, de se relacionar com você, ou quando vê você fala, ixi, lá vem. Sabe qual é o problema? Dizemos ser igreja. E essa igreja aqui é uma igreja antiga aqui no bairro. Dizemos ser igreja, dizemos ser irmãos, mas não sabemos o nome do irmão que às vezes senta do nosso lado. Se eu não consigo relacionar com o irmão da fé, como que eu vou ter a salvação e a vida eterna? Porque lá nos céus, eu vou ter que saber conviver com todos. Mas para ir para lá, eu tenho que aprender a conviver aqui. Então, deixa eu te dar um conselho. Tire as suas diferenças. Mude. Conserte. Faça o que Deus quer, o que Deus tem pedido a você. E aí o texto diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos. O que é um peregrino, pastor? Peregrino é aquele que está aqui só de passagem. Irmãos, você não é daqui. Eu estou também aqui de passagem. Vai chegar um dia que Deus vai me recolher. Vai chegar um dia que a vida vai me recolher. Porque eu não sou uma semente, e nem você. E precisamos aproveitar o nosso tempo máximo aqui na terra. Porque o dia que o nosso tempo passar, a gente tem a certeza da nossa salvação. Pedro está falando, vocês são peregrinos, vocês não são daqui. Se vocês não são daqui, vocês têm que pensar nas coisas de onde vocês são. E de onde nós viemos? Nós viemos do alto.
é de lá. Não foi isso que está escrito em João 14, não é para lá que nós vamos voltar? Pelo menos nós desejamos. Agora, se vamos, aí já é outra história. O texto fala de um peregrino, mas também o texto fala de um forasteiro. Forasteiro é aquele que está em terra estranha, ou seja, a nacionalidade dele não é daqui. Deixa eu te falar uma coisa. No seu DNA tem que constar vida eterna, salvação, no seu DNA. E para que isso se concretize, você precisa se entregar na sua totalidade. Para de servir a Deus desse jeito. Doe a Deus o seu melhor. Faça o máximo que você puder. E quando você chegar no máximo, você ainda pode fazer mais. E Deus vai se agradar de você. Porque talvez até hoje Deus não estava se agradando. Talvez até hoje Deus não estava se agradando. Quem entendeu, diga graças a Deus.